Os Estados Unidos apoiam os esforços da oposição venezuelana, liderada por Juan Guaidó, para derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Washington insiste que todas as opções, inclusive as militares, estão na mesa. O país sul-americano foi assunto de uma conversa telefônica neste mês entre o presidente do ZEUA, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin. A pauta deve estar também na visita do secretário de Estado do ZEUA, Mike Pompeo, a Moscou, que começou na segunda-feira, 13. Maduro tem tempo até as próximas eleições, diz Polyansky. Seu mandato é de 6 anos de acordo com a Constituição, por isso não há pressa, acrescenta, em contraste com aqueles que exigem eleições antecipadas no país. Dmitry Polyansky: esta não é uma descrição muito precisa da nossa posição, eu não diria que apoiamos o presidente Maduro na Venezuela. Apoiamos o direito internacional e o princípio de não interferência nos assuntos internos de outros estados. O presidente Maduro é o único presidente eleito da Venezuela de acordo com a lei venezuelana e é por isso que o apoiamos. Entendemos também que Guaidó é o líder da Assembleia Nacional, o legislativo venezuelano, tem alguma legitimidade como líder da Assembleia Nacional, mas não como presidente da Venezuela. É por isso que não temos outro interlocutor como presidente que não o presidente Maduro na Venezuela neste momento. Polyansky: não vemos razão para considerá-la um regime totalitário. Houve eleições, Maduro foi eleito no ano passado. Algumas pessoas afirmam que as eleições não foram livres e justas. Mas há críticas a qualquer eleição no mundo e sabemos as circunstâncias em que essas eleições foram realizadas. Alguns países, incluindo primeiramente o ZEUA, desencorajaram os líderes da oposição a participar do pleito e depois disseram que as eleições não foram livres e justas porque estes líderes da oposição não participaram. Não vejo nenhuma lógica nisso. Polyansky: mais uma vez, existem muitas situações que não aprovaríamos em muitos países do mundo. Algumas pessoas questionariam meu país por muitas coisas. Nós confrontamos os Estados Unidos com muitas coisas, também em termos de democracia, de Estado de Direito. Há muitas críticas à França no contexto das manifestações dos coletes amarelos. Mas isso não priva o país de legitimidade. A Venezuela tem sua própria Constituição e não vemos nenhuma violação a ela no que acontece no país internamente. Apenas vemos violações desta Constituição nos atos daqueles que se declaram presidentes e reivindicam a autoridade de presidente legítimo da Venezuela. Polyansky: há muitas críticas dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU a muitos países, incluindo as chamadas democracias ocidentais. Isso não as priva de legitimidade. Mais uma vez, os países não são perfeitos. Não há nenhum critério no mundo onde as alegações de abusos de direitos humanos sejam uma razão para reconhecer ou não um Estado. Isso está mais próximo do conceito ocidental de intervenção humanitária, que não é compartilhado no mundo todo. Talvez apenas no ZEUA e em alguns países da União Europeia. Às vezes eles apoiam isso, quando é lucrativo para eles. Quando não é rentável, não há o apoio. Então, isso é uma espécie de ilusão, mas não é direito internacional. Polyansky: absolutamente, é um problema mais amplo na região. Mas a fonte do problema é, em primeiro lugar, os Estados Unidos. O responsável por essa crise está assentado mais na Casa Branca do que em Caracas. Ninguém está dizendo que a situação econômica na Venezuela é perfeita. Mas existem países no mundo que também têm situações econômicas muito difíceis. A Venezuela é muito dependente dos preços do petróleo, muito turbulentos nos últimos anos. Algumas pessoas criticam as políticas econômicas da Venezuela, mas esta é uma discussão acadêmica e não tem nada a ver com o direito internacional. Você não pode gritar que há uma crise no país e, por outro lado, agarrar este país pela nuca, sufocando-o, roubando seu dinheiro em bancos americanos e britânicos, privando-o da oportunidade de comprar remédios e qualquer outra coisa. Não pode ser ignorado que esta crise é agravada pelas ações de Washington e seus aliados. Polyansky: este não é o único país com uma crise política.
Existem países em crises políticas permanentes. Os EUA estão em crise política desde a eleição do presidente Trump. E daí? Este é um tipo de chantagem e sufocamento do país por parte dos Estados Unidos e seus aliados. E não se pode dizer que isso não afete a situação econômica, afeta muito. E é ilegítimo? Poliansky, não somos pessoas que fazem tudo por dinheiro. Esperávamos que essas quantias fossem reembolsadas durante anos, por isso poderíamos esperar muito tempo. Não queremos recuperar esse dinheiro amanhã. Entendemos que todos precisam criar condições econômicas na Venezuela para devolver esse dinheiro. Não estamos fazendo isso porque avaliamos que perderemos dinheiro. O dinheiro não é tudo neste mundo. Fazemos isso pela legalidade internacional, porque amanhã no lugar da Venezuela pode ser qualquer outro país. Pode ser o caso de países na região. Quantas vezes os americanos levaram a cabo uma mudança de regime em diferentes partes do mundo, incluindo primeiro a América Latina? Porque nós ingenuamente acreditamos que desta vez seria diferente. Especialmente quando eles têm Abrams, Elliot Abrams, agora responsável pelas políticas americanas na Venezuela. Ele já foi responsável pelas políticas na Nicarágua e esteve envolvido em muitos escândalos, se acreditarmos na mídia internacional. Então, ele é especialista em um tipo de operação bem diferente. Poliansky, a cooperação militar entre a Rússia e a Venezuela não começou em janeiro. Não há nada de novo. Não há um novo estágio em nossa cooperação militar. Antes, os americanos forneciam equipamentos militares e munição para a Venezuela, e então eles decidiram parar. E começamos a fazer isso há 15 anos, algo assim claro. Todas essas instalações, equipamentos, exigem supervisão regular e algum tipo de manutenção. Então, fazemos visitas regulares à Venezuela. Sim, houve aviões militares e cerca de 100 pessoas. Mas eles não eram soldados, eles não estavam armados. Eles são especialistas militares. Eles vão para a Venezuela regularmente e já fizeram isso antes, para manutenção. Poliansky, do equipamento militar da Venezuela. Vendemos muitos equipamentos militares para a Venezuela e esta é uma situação normal. Quando você vende produtos militares para outro país, existem obrigações contratuais para a manutenção desses equipamentos. É como se você comprasse uma geladeira e depois a empresa responsável dissesse: não quero mais cuidar da sua geladeira. Você diz: está no contrato. Eles, os equipamentos militares, são como geladeiras que devemos atender na Venezuela. Poliansky, nós já fizemos isso antes. É algo rotineiro. Para nós, nada de extraordinário está acontecendo. Há um governo legal, um presidente legal, e estamos ajudando esse governo legal e presidente legal dentro do quadro do que fizemos antes. Não há nada de extraordinário nisso. Aqueles que realmente observam a situação na Venezuela precisam se concentrar mais na fronteira entre o país e a Colômbia, que tinha uma situação muito mais perigosa. Essa suposta entrega de ajuda humanitária poderia causar muito mais danos a este país. Poliansky, se o presidente Trump fosse presidente da Venezuela, teríamos escutado com muito cuidado. Mas o presidente Trump é presidente de outro país. É um terceiro país. É sua ilusão. Poliansky, se não estou errado, enviamos esta mensagem para todos. Foi uma declaração da nossa casa, dirigida não só aos colombianos. É como uma posição do nosso país de que somos contra qualquer intervenção militar na região. Pelo que entendi, essa posição é compartilhada por todos, exceto talvez os EUA. Se não estou errado, Guaidó reconheceu recentemente que seu principal plano é buscar a intervenção militar dos EUA na Venezuela. Essa é a única maneira pela qual ele pode chegar ao poder. É por isso que todas essas preocupações não são infundadas. Nota da redação: Guaidó disse que se os EUA propusessem uma intervenção militar na Venezuela, provavelmente o aceitaria, e que ele instruiu um representante seu a estabelecer relações de cooperação com o Comando Sul dos EUA. No entanto,
Guaidó não declarou publicamente que seu plano principal seja buscar essa intervenção, ou que ela tenha sido solicitada. Poliansky: não comentamos cenários hipotéticos, é claro. Mas acho que é suficiente analisar a posição de todos os vizinhos da Venezuela. Independente de todos os problemas e diferenças de opinião da Colômbia, do Brasil e de outros países com a Venezuela, acho que todos eles foram bastante inequívocos sobre o fato de não apoiarem outra intervenção militar dos EUA na região. Já dissemos várias vezes que isso teria consequências devastadoras para a região e também para a segurança mundial. Mas não comentamos cenários hipotéticos. Poliansky: existe alguma intervenção estrangeira a caminho? Li as notícias e não vi nada disso, graças a Deus. Tais coisas são consideradas apenas quando ocorrem problemas reais. Temos grandes esperanças de que os EUA tenham bom senso suficiente para evitar esse cenário que, mais uma vez, seria devastador para toda a região, também para os EUA e para a legalidade internacional. Então, seria uma grande crise internacional se os EUA decidissem realmente intervir militarmente. Mas só posso me limitar a isso. Poliansky: acho que seria uma grande crise internacional, é claro. Novamente, analisando a posição dos vizinhos da Venezuela, inclusive aqueles que reconheceram Guaidó, eles chegam a dizer que essa não é uma solução. Portanto, se você extrapolar isso para suas ações, é claro, isso significa que você não apoiará a intervenção militar e terá de colocar-se contra. Poliansky: estamos arriscando conflitos militares em muitas regiões do mundo. Na Síria, em primeiro lugar, evitamos isso várias vezes. Há situações muito mais urgentes e diretas em que temos problemas militares com os Estados Unidos. Até agora, nenhum único político russo disse que usaríamos a força militar para prevenir ou interferir de alguma forma na Venezuela. Portanto, não há absolutamente nenhum fundamento para esse pensamento. Mas, novamente, o que é absolutamente claro é que, em qualquer caso, se os EUA realmente considerarem uma ação militar, seria uma crise internacional muito grande. Estas não são minhas palavras, acho que são de um político brasileiro ou colombiano, seria a maior crise na América Latina. Então, acho que os políticos americanos deveriam, acima de tudo, ouvir as vozes da região.